Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, leremos dos versos 15 a 21. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim temos lido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, os versos 15 a 21. Seja Deus gracioso para conosco e inscreva em nosso coração a sua palavra, para que não pequemos contra ele. Vamos orar neste instante, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 52 do nosso hinário Novo Cântico.
Vamos orar, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos enfermos, acometidos pela Covid-19 e intercedendo pelo nosso país. Oremos a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre com essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar a respeito de andar em submissão. Andando em submissão. Palavra difícil essa, mais difícil ainda de ser vivida. Desde que passamos Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, nós temos visto um tema contínuo aí permeando a carta aos Efésios. E ele é expresso em uma palavra. A palavra é andar. Andar. Paulo nos fala como devemos andar em nossa vida cristã. Andar na nossa vida cristã. Isso tem muitos ensinamentos. Primeiro que é passo a passo. Nós não corremos aqui. Andar, passo a passo. Depois, requer nossa iniciativa de ir sempre progredindo para frente e assim por diante. Então, nós lemos no verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Depois nós lemos no verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Depois, nos versos 1 e 2 aí, do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E depois, no verso 8 do capítulo 5, nós lemos assim: pois outrora erais trevas, e também agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andai. Pois bem, quando nós chegamos ao verso 15 do capítulo 5, o mesmo tema continua. Na verdade, a passagem começa com um chamado para ser cuidadoso no andar. Mas agora é totalmente óbvio que Paulo usa andar como uma metáfora para significar vida. Andar aqui é uma figura que significa vida. Todo mundo vive. Você está sempre se movendo na direção de Deus, ou você está sempre se movendo para longe de Deus. A única coisa
que você nunca faz é ficar parado neste sentido. A questão é se você está vivendo sábia ou tolamente. Mas de um modo ou de outro você está vivendo. E na sua vida, ou você está se aproximando de Deus, ou você está se afastando de Deus. Então, o texto nos fala do modo sábio de andar. E como é este modo? Todos sendo submissos a todos. Tenho uma dificuldade com a sociedade moderna que fala tanto sobre os seus direitos. Direito da criança, direito do idoso, direito do empregado, direito do patrão. Eu gostaria que, ao invés de direito, as pessoas falassem dos seus deveres. Seria muito mais efetivo, produziria um resultado bem melhor. Então, qual é o modo sábio de andar? Todos sendo submissos a todos. Esta passagem se inicia com o termo aí, portanto, indicando uma conclusão. E essa conclusão tem por base aquilo que foi dito anteriormente. Para ser mais direto, no verso 14. Paulo usou 2 textos do Antigo Testamento para chamar os seus leitores à consciência de que Cristo deve brilhar neles. E agora que eles têm consciência disso, eles devem andar de maneira cuidadosa. Ok, então, portanto, diz ele, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Nécios é tolo, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Os versos 15 a 17. Quando você pensa em sabedoria na Bíblia, muito provavelmente você pensa primeiro no livro de Provérbios. É o livro que fala tudo sobre sabedoria. E ele ensina o leitor sobre como viver sabiamente. Mas Provérbios não é o único lugar onde sabedoria é encontrada na Bíblia. Paulo vai nos dar uma série de lições sobre como viver sabiamente. Assim como Provérbios começa dizendo-nos da importância da sabedoria para depois fazer aplicações práticas para a nossa vida, assim também Paulo começa esta sessão com algumas lições gerais de sabedoria sobre sabedoria para depois passar às aplicações específicas para a nossa vida. Primeiro, andar sabiamente requer esforço. Portanto, vede prudentemente como andais, ele diz. Não como nécios, e sim como sábios. Não requer nenhum esforço andar como nécio. Tudo o que você tem que fazer é se mover, mas andar sabiamente requer verdadeiro esforço e cuidado. O texto aqui diz literalmente: veja que você ande com precisão, não sem sabedoria, mas como sábio. E a maneira de andar como sábio é de todos sendo submissos a todos. Ok, é importante andar cuidadosamente, porque há muitos perigos escondidos na nossa caminhada, na nossa jornada. Um soldado do Corpo de Bombeiros atendeu um chamado de incêndio e o prédio estava escuro e ele usava uma lanterna. Ele andava no 2º andar pisando com todo cuidado e ele pisou em uma fenda, em uma rachadura do assoalho e prendeu a sua perna lá. E foi grande o risco que ele correu, mas isso ilustra a importância de andar com todo cuidado, sabendo exatamente onde pisamos. Os gregos se orgulhavam da sabedoria deles, mas a sabedoria deles não fazia a vida melhor, não tornava a vida melhor. É como a fé encontrada no coração de Satanás, não transforma a vida deles, de Satanás, aliás.
não melhora a vida de Satanás, não torna um ser melhor. Pois bem, a sua fé transforma a sua vida, torna você uma pessoa melhor. A sabedoria dos gregos era a sabedoria que questionava tudo o que produzia uma discussão sem fim. Mas o que tinha pouco proveito, ou nenhum proveito para a vida prática, E de forma diferente, a sabedoria de Deus ensina você a viver bem, ensina você a viver feliz, ensina você a reconhecer as coisas boas que Deus deu a você, valorizar essas coisas, ser agradecido por essas coisas e servir o seu próximo com os dons que Deus deu a você. Nós fomos redimidos e isso nos coloca no negócio de redenção, não é? Nós somos chamados para remir nosso tempo, levando em conta o propósito pelo qual fomos redimidos. Não é? É aquilo que você gasta a maior parte do tempo em sua vida. Talvez essa seja uma área de sua vida que não esteja redimida. Eu não estou dizendo que devemos nos tornar viciados em serviço. Se olharmos para o exemplo de Jesus, constataríamos que ele constantemente separava um tempo em seu ministério para passar em comunhão com o Pai, em oração. E ele sabia que devia trabalhar, e ele sabia que devia descansar. Sabedoria está em dar às coisas o valor real que as coisas possuem, equilíbrio nas coisas. Então ele sabia que devia trabalhar e sabia que devia descansar. E ele sabia como remir o tempo. A razão por que Paulo chama a atenção para a importância de remirmos o tempo é porque os dias são maus. Os dias são maus. Há um aspecto mau no trabalho que sobrevirá a menos que sejamos seguidores do conselho de remir o nosso tempo. Bom, andar sabiamente envolve fazer a vontade do Senhor. Por esta razão, diz ele aí no verso 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como podemos saber qual a vontade do Senhor? Uma das perguntas que estou constantemente fazendo tem que ver com a vontade do Senhor. Quando a Bíblia usa esse termo, ela quer dizer uma de duas coisas. Quando a Bíblia usa essa colocação de fazer a vontade do Senhor, ela quer dizer uma de duas coisas. Primeiro, tudo o que acontece na história é da vontade do Senhor. Paulo já disse nessa carta que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 1, no verso 11. Isso tem que ver com o plano eterno de Deus para todas as épocas, demonstrando que Deus não apenas conhece o futuro, mas que faz com que cada plano aconteça e seja bem sucedido. A sua vontade tem que ver com os seus mandamentos revelados. O outro aspecto, quando Deus nos diz para fazer alguma coisa, nós podemos dizer que Ele está revelando a sua vontade a nós. E eu penso que isso deve ser o significado aqui. Fazer a vontade revelada nos seus mandamentos na nossa vida. Nós devemos nos esforçar para saber o que Deus quer de nós, para fazer aquilo que Ele diz para fazermos. Nosso problema é que nós nos desviamos para fazer outras coisas. Geralmente nossa vontade não é somente que caímos em pecado, mas também que nos envolvemos com essas coisas desnecessárias que não precisam ser feitas em primeiro lugar. O autor da carta aos Hebreus diz aos seus leitores, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Capítulo 12, versos 1 e 2, Hebreus. E há coisas que não são necessariamente pecaminosas,
mas são um peso que nos atrapalham em nossa caminhada. E essas coisas devem ser descartadas se estão nos prejudicando no cumprimento da vontade do Senhor. Muito bem, ele fala agora nos versos 18 a 21 sobre a vida cheia do Espírito. E ele fala, a partir do verso 18: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Paulo começa esta sessão com um mandamento positivo e com um mandamento negativo. Isso significa que devemos vê-los em contraste um com o outro, em comparação. Primeiro ele diz o que você não deve fazer, e depois ele diz o que você deve fazer. O que você não deve fazer, ele diz: "E não vos embriagueis com vinho." E o que você deve fazer, enchei-vos do Espírito. É isso que ele diz. O mandamento negativo tem a ver com beber e ficar embriagado. "E não vos embriagueis com vinho." 5:18. E há sempre o perigo de alguém começar a beber como um costume social e depois tornar-se dependente. Esse perigo não deve ser ignorado por alguém sábio. Bem, vamos ver 4 observações com base aí no texto original sobre o mandamento enchei-vos do Espírito. O primeiro deles, ele está no modo imperativo. Esse é o modo para mandamento. Aí é, portanto, uma chamada para a ação. Somos chamados a fazer aquilo que resultará na plenitude do Espírito Santo. E depois, é que esse mandamento está na forma do plural. Talvez pudesse ser traduzido por sereis enchidos com o Espírito. É uma chamada e um mandamento para a igreja inteira de Éfeso. E não apenas para os seus presbíteros e diáconos. É uma chamada a um mandamento para cada crente na igreja dos nossos dias também. Todos nós devemos nos encher do Espírito Santo. Terceiro, é que esse mandamento está na voz passiva. Complicou um pouco. Embora esteja no modo imperativo, indicando que você tem uma ação para fazer, o mandamento está na voz passiva e você não pode encher você mesmo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve encher você. Como você pode fazer isso? Submetendo a sua vida à influência do Espírito. E do mesmo modo que alguém é dominado pela influência do álcool, assim você é chamado para viver sob o controle do Espírito Santo. E depois nós temos aí o que significa ser cheio do Espírito Santo. Um modo de responder essa colocação, essa pergunta, é questionando o que significa ser cheio do vinho. Quando você está cheio de vinho, você é controlado pelo vinho. Então, primeiramente, o vinho dá uma falsa sensação de prazer a você. E segundo, o vinho dá uma falsa sensação de força para você. Terceiro, o vinho dá uma falsa sensação de conhecimento para você. Ele quer responder a tudo, ele conhece sobre tudo. E quarto, o vinho dá uma falsa sensação de liberdade para você. Ser cheio do Espírito é assim. Só que a sensação não é falsa. A sensação é verdadeira. Quando você é controlado pelo Espírito, você faz e diz coisas que estão de acordo com o Espírito de Deus. É disso que estamos
falando aqui? Ele está no presente aqui. Quando nós temos na Bíblia mandamentos no tempo presente, na língua grega, ele transmite a ideia de continuidade da ação. A vida inteira eu devo buscar ser cheio do Espírito Santo. Isso significa que você deve ser continuamente cheio do Espírito Santo. O que segue esse mandamento inicial é uma série de particípio presente, falando, entoando, louvando, dando sempre graças, sujeitando-vos. Em qualquer lugar em que você tenha um particípio presente na língua grega, a ação do particípio deve coincidir com a ação do verbo principal. E ao contrário do outro, que é o particípio aorístico, em que a ação do particípio precede a do verbo principal. Neste caso aqui, o verbo principal está no mandamento para ser cheio do Espírito Santo. E a ação que deve coincidir com a plenitude do Espírito é vista nas seguintes declarações que descrevem a vida cheia do Espírito. Ou seja, com essa série de 5 particípios que são traduzidos na sua Bíblia pelo Gerúndio, você tem a receita de como você adquire a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, isso deve ser de uma vida comunitária, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso 19, está falando da igreja reunida, está falando do povo de Deus. Há aqui um foco sobre a comunidade. Enquanto entoamos cânticos a Deus, devemos também falar uns aos outros. E o nosso culto é vertical, mas há um relacionamento horizontal que também acontece no culto a Deus. E poderíamos dizer o seguinte a respeito de música na igreja. Durante mais de 1000 anos de trevas na sua história, do ano 500 a 1500, a igreja em geral não cantou. E desde logo após os tempos do Novo Testamento, até a Reforma, a música normalmente foi executada na igreja por músicos profissionais. E a música que apresentavam nem sempre era compreendida ou apreciada pelos membros comuns da igreja. De qualquer modo, eles podiam apenas assentar-se e ouvir, mas não participar. Mas quando a Bíblia voltou para a igreja, nos dias da Reforma, o cântico veio com a Bíblia. E a música e a liturgia da igreja são mais que um mero exercício religioso. Estas atividades são intencionadas para falar a nossa alma e assoprar fé em nós, até mesmo quando dirigimos nossa fé e nossa esperança ao Senhor. O espírito de murmuração não é compatível com o Espírito Santo. Segundo ponto é que isso deve ser uma vida de ações de graça, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diz aí. Você já deve ter ouvido falar de um irmão que tinha dificuldade para dar graças porque ele não tinha sapatos. E ele mudou, e quando conheceu alguém que não tinha pés, ele então mudou de opinião, porque ele não tinha sapatos, mas conheceu alguém que não possuía pés. O ponto da ilustração é que ações de graça dependem da perspectiva. É quando tomamos consciência da riqueza da graça que podemos ser gratos por aquilo que nós temos. Então é quando percebemos que todas as nossas dádivas vêm do Senhor que temos uma diretriz para as nossas ações de graça. Isso é importante. Ações de graça sempre devem ter direcionamento adequados para serem verdadeiras ações de graça. E nós devemos ser gratos a quem tem dado algo a nós.
Paulo diz que nossas ações de graça devem ser direcionadas a Deus através de Jesus Cristo. Isto é, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus, o nosso Pai. Terceiro lugar, deve ser uma vida de submissão, de sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 21. A vida cheia do Espírito envolve não apenas sujeição à influência do Espírito, mas também sujeição um ao outro. Nós já observamos que o foco da passagem é sobre comunidade, sobre igreja reunida. A comunidade daqueles que estão servindo uns aos outros e que são sujeitos uns aos outros. Isso será visto de vários modos no restante do capítulo. Esposas devem ser submissas aos maridos, capítulo 5, verso 22 a 24. Os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Esse mandamento é mais pesado do que o da submissão. Como Cristo amou a igreja? Ele é pesado não porque seja difícil amar a esposa, é muito fácil. Mas ele é pesado por causa da comparação da qualidade deste amor. É como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, nunca, jamais a entristecendo, fazendo tudo para o bem e para a vida feliz da igreja. E quando foi necessário, Cristo inclusive morreu pela igreja. Significa que os maridos devem amar a esposa desta maneira, vivendo para a felicidade dela, jamais entristecendo-as. E se necessário for, devem estar prontos a dar a vida pela esposa. Bem, os filhos devem sujeitar-se aos seus pais, obedecendo e honrando-os. Capítulo 6, os versos de 1 a 3. Os pais devem educar seus filhos de tal modo que não lhes provoque a ira. Capítulo 6, verso 4. E os servos devem sujeitar-se aos seus mestres. Capítulo 6, versos 5 e 8. Os mestres devem tratar seus servos com uma atitude correspondente de uma sujeição ao Senhor. O assunto aqui dos capítulos 5 e 6 da carta aos Efésios é o da submissão, sujeição. Todos nós somos submissos a todos. Não existe alguém que possa dizer, eu sou o Senhor no meu nariz. Todo mundo tem alguém sobre ele e vai prestar conta um dia. Então, uma maneira de nos enchermos do Espírito é todos sendo submissos a todos. E eu lamento muito que alguns homens peguem o texto de Efésios 5, 25 para se impor sobre a esposa, sobre as mulheres, e pensando que isso quer dizer amo e Senhor. Não é. Você é líder, sim, da sua casa, mas a posição de líder é semelhante a de um para-choque de caminhão, que recebe o impacto primeiro e depois que recebe, então, e assimila aquilo é que repassa para a sua família. Então, você é o protetor da sua família. O líder não quer dizer amo e Senhor e que você manda e acabou. Um casamento só vai para frente se houver diálogo. E é preciso que haja este amor dos maridos pelas esposas. Bem, então, cada uma dessas colocações aí deve ser caracterizada pela forma de sujeição, de submissão. Não são apenas os servos que devem ser sujeitos aos seus mestres, mas os mestres também devem se lembrar de que eles têm um mestre maior no céu, que tudo fez para o bem deles e assim governar seus servos para o bem deles. E não somente os filhos devem obedecer aos pais, mas os pais devem obedecer ao Senhor e serem gentis com seus filhos enquanto lhes ensina os caminhos de Deus. Não somente as esposas devem se submeter aos maridos, mas os maridos devem amar a esposa com o padrão de amor que Cristo amou a igreja, sem nunca fazer qualquer coisa que a entristecesse. E quando foi necessário, morreu por ela. Bem, o ensino dos capítulos 5 e 6, até aqui, de Efésios 6, 9, então é o de todos
submissos a todos. Deus nos abençoe e nos ensine a servir. Servir a Deus, servindo os homens. Quando falamos de servir a Deus, o que é que podemos fazer mais para Deus que Deus não tenha? Podemos tornar Deus mais rico? Podemos tornar Deus mais Deus? Podemos tornar Deus mais sábio? Podemos tornar Deus mais poderoso? Não, Deus tem todas as coisas, não precisa de nada. Então, como é que nós servimos a Deus? Servindo aos homens, que são feitos à sua imagem e semelhança. Tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, disse Jesus, a mim me fizestes. Então é importante isso, servir aos homens, servindo a Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ensine a fazer a vontade dele sempre. Amém. Em virtude do que acabamos de estudar na palavra de Deus, vamos orar em resposta ao aprendido nesta noite. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons. Ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 264 do nosso hinário Novo Cântico.
Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.